Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Eu vou estar explicando para vocês o assunto sobre regra de três. Mas antes de falar um pouquinho sobre regra de três, eu preciso falar para vocês sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. A gente diz que tem grandezas diretamente proporcionais quando você consegue observar que o comportamento dessas grandezas são os mesmos. Ou uma está aumentando e a outra também está aumentando, ou uma está diminuindo e a outra também está diminuindo. Então, eu vou ler o exercício e tentar identificar essas grandezas e ver, será que quando uma aumenta, a outra aumenta também? Se isso acontecer, eu digo que elas são grandezas diretamente proporcionais. Agora, se eu observar que quando uma está aumentando, a outra está diminuindo, então eu vou dizer que essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, isso é principal para que eu consiga resolver um exercício de regra de três. Por exemplo, eu vou lá construir uma casa, aí eu preciso contratar homens para trabalhar nessa casa, né? Eu preciso contratar homens para trabalhar nessa casa. E aí eu verifico qual é o prazo para o andamento da obra, né? O prazo para o andamento da obra. Ou seja, em dias, né? Eu queria saber o seguinte: se eu contratar 2 homens, essa obra vai demorar 30 dias para ficar pronta. Aí vem a pergunta: e se eu aumentasse o número de homens aqui? Se eu aumentasse para 5 homens, o que aconteceria com esse prazo? O que aconteceria com esses dias? Aumentariam também ou diminuiriam? Então aí a pessoa tem que parar, pensar e raciocinar. Puxa vida, se com 2 homens a obra dura 30 dias, com 5 homens, teoricamente essa obra tem que ser mais rápida. Se isto acontece, eu digo que essas grandezas são inversamente proporcionais. E aí nós vamos utilizar uma simbologia. Aonde a grandeza tem a variável x, eu coloco seta para cima, tá? Aonde a grandeza tem variável x, eu coloco seta para cima. E a outra grandeza que foi inversamente proporcional vai ter seta para baixo. E aí, quando você for resolver o problema, você vai trocar. Então, em vez de ser aqui 2 está para 5, você vai escrever 5 está para 2, igual a 30 que está para x. Aquela grandeza lá que tem a variável x, eu não mexo nela, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu consegui identificar que essas duas grandezas aqui são inversamente proporcionais. Por quê? Porque eu sei que à medida que aumentar o número de homens, eu consigo fazer a obra em um prazo menor, em menos dias. Então, nesse caso, eu tenho uma grandeza inversamente proporcional. Beleza? Vamos dar um outro exemplo aqui para que vocês possam entender melhor. Supomos agora que eu estou fazendo a construção de uma estrada. Então, nessa estrada, eu vou estar utilizando caminhões. Caminhões. E eu sempre vou, ao longo do dia, observar qual foi a distância que eu consegui construir. E aí eu observo o seguinte: se eu tiver 10 caminhões trabalhando, eu consigo construir 30 quilômetros de estrada em uma semana. Se eu tiver 10 caminhões trabalhando, eu consigo construir 30 quilômetros de estrada em uma semana. E se eu aumentasse o número de caminhões? Por exemplo, se eu tivesse 30 caminhões, o que aconteceria
com a distância construída? Vai ser maior ou vai ser menor? Bom, então eu vou pensar. Se com 10 caminhões em uma semana eu consigo construir 30 quilômetros de estrada, com 30 caminhões, automaticamente eu vou construir uma quantidade muito maior. Então, nesse caso, elas são diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. Por quê? Porque eu vejo que aumentando o número de caminhões, também vai aumentar a distância construída. Então eu coloco uma seta para cima onde tem a variável, que é a distância, e vou colocar uma seta para cima aonde tem os caminhões. Quer dizer, quando você for resolver lá, vai ficar assim, ó. 10 está para 30, da mesma forma que 30 está para x. Porque aqui nesse caso elas são diretamente proporcionais, tá? Então, na resolução de problemas de regra de 3, a primeira coisa que eu preciso tentar identificar é isso. As grandezas que eu estou trabalhando são diretamente proporcionais ou elas são inversamente proporcionais, tá? Então, se eu souber bem disto, eu consigo resolver os nossos problemas lá de regra de 3. Vou pegar o primeiro exemplo aqui, que a gente consegue aplicar essas definições. Ó. Eu tenho lá uma roda e eu observo que ela consegue fazer 80 voltas em um tempo de 20 minutos. Então, as grandezas que eu estou observando aqui, na verdade, é o número de voltas, né? Eu coloquei roda aqui, mas na verdade seria o número de voltas e o tempo que faz isso. Então, são 80 voltas em um tempo de 20 minutos. Aí vem a pergunta: e se eu tivesse 28 minutos? Se eu tivesse 28 minutos, o que aconteceria com o número de voltas? Esse número de voltas aumentaria ou diminuiria? Então vamos pensar, olha só. Aumentando o tempo, será que vai aumentar o número de voltas ou vai diminuir o número de voltas? Opa, aumentando o tempo, vai aumentar o número de voltas e automaticamente as duas grandezas são diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, a igualdade é montada do jeito que está aqui, ó. 80 está para x, da mesma forma que 20 está para 28. Tranquilamente. Como é que eu resolvo isso? Você resolve fazendo a multiplicação cruzada, tá? Então, eu vou multiplicar aqui 80 por 28 e vou multiplicar 20 vezes x. Bom, 20 vezes x vai me dar 20x. E fazendo a multiplicação de 80 vezes 28, eu vou encontrar 2.240. E aí o nosso valor de x vai ser 2.240. O 20 que estava multiplicando lá passa dividindo aqui, ó. Então, isso dividido por 20, que vai ser igual a 112. 112 o quê? 112 voltas. Então, a resposta seria 112 voltas. Então, quer dizer, se em 20 minutos eu consigo observar que eu consigo dar 80 voltas em uma roda, em 28 minutos vai aumentar essa quantidade de voltas. Então, ela vai para 112, tá? Então, essa daqui é a resolução do primeiro exercício. Vamos apagar que vamos estar fazendo agora o segundo exercício ali para vocês verem como que ele ficou, tá? Então, no segundo exercício aqui, ele diz o seguinte, olha, com 8 eletricistas, quando ele está falando 8 eletricistas, ele está falando de 8 homens, tá? Podemos fazer a instalação em uma casa em 3 dias. Então,
As grandezas que eu tenho aqui são homens e o prazo, que são os dias. Então ele está dizendo, ó, que se eu tiver 8 eletricistas, 8 homens, eu consigo fazer a instalação na casa inteira em 3 dias. Aí ele pergunta, quantos dias? Opa, então o X está aqui, ó. Quantos dias levarão se eu tivesse 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Então a pergunta é, está diminuindo o número de homens. O que é que vai acontecer com o prazo? Se está diminuindo o número de homens, o prazo vai aumentar. Então quer dizer que elas são grandezas inversamente proporcionais. Aqui nos dias, eu coloco uma seta para cima, só para poder indicar, né? Qual que é o sentido que eu quero trabalhar. E como eu identifiquei que os dias e os homens são inversamente proporcionais, lá nos homens eu coloco uma seta para baixo. E para que isso? Para indicar que as setas têm que estar no mesmo sentido. Então, quando eu for fazer a montagem, vai ficar não 8 que está para x, 8 que está para 6. Vai ficar 6 que está para 8 igual a 3 que está para x. E aí você vai resolver. Como que você resolve isso? Fazendo a multiplicação cruzada. Então eu vou multiplicar aqui, ó, 6 vezes x, que vai me dar 6x, né? E aqui 3 vezes 8, que vai ser igual a 24. Então, o nosso valor de x vai ser o 24 dividido por 6. 24 dividido por 6, ou seja, meu valor de x vai ser igual a 4. 4 o quê? 4 dias. Em outras palavras, se eu diminuir de 8 homens para 6 homens, o prazo vai passar de 3 para 4 dias, ok? Então, essa foi uma situação onde eu teria aqui grandezas inversamente proporcionais. Vamos estar apagando para poder resolver o terceiro exercício. No terceiro exercício, ele me diz o seguinte, olha, com 6 pedreiros, quando ele está falando pedreiros aqui, ele está falando de homens de novo, né? Ó, com 6 homens, com 6 pedreiros. Podemos construir uma parede em 8 dias. Então, de novo, está o prazo aqui, ó, né? Dias. Qual que é o prazo? 8, tá? Então, com 6 homens, eu construo uma parede em 8 dias. Quantos dias, ó o X aqui, ó, gastarão se eu tiver somente 3 pedreiros? Aí vem a pergunta, né? Vixe, está diminuindo o número de homens. O que é que acontece com o prazo? O que acontece com o número de dias nessa construção? Com certeza vai aumentar. Então, quer dizer que, de novo, aqui eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Está diminuindo a mão de obra. Automaticamente, se eu tenho menos pessoas para poder trabalhar, eu preciso de um prazo maior. E a montagem vai ficar, então, aqui estava 6 sobre 3, vai ficar 3 que está para 6, igual a 8 que está para x. E aí a resolução, vocês já sabem, né? Multiplicação cruzada. Então, 3 vezes x, que vai me dar 3x, e 6 vezes 8, que vai ser igual a 48. Então, eu vou ter 48 dividido por 3. O nosso valor de x vai ser 48 dividido por 3, que é igual a 16. 16 o quê? 16 dias. Então, a partir desse momento aqui, eu gastaria 16 dias para poder construir esta parede.